Atenção, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar as relações entre os seres vivos. Essas relações são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema. Relações, elas estão todas envoltas às interações entre os seres vivos, e essas interações podem ser expressas pelas cadeias alimentares, pelas teias alimentares e pelas relações ecológicas. Nós também temos dentro dessas relações ecológicas todo o convívio dos seres vivos e os fatores que estão externos, que são os fatores abióticos. Ou seja, o ecossistema ele vai ser formado pelos componentes bióticos mais os componentes abióticos. Nós também temos os níveis de organização ecológicos. O que seria isso, meus queridos? Seria o organismo que vai ser um indivíduo de forma individual, ou seja, aquele indivíduo que vai viver sozinho, ele não depende de ninguém. Esse indivíduo, quando une com outros indivíduos da mesma espécie em um mesmo local, ele vai formar a população. Essa população, quando junta com diferentes populações, e vivem em determinada área, se relacionando entre si, eles formam a comunidade. Isso aí é muito simples, meus queridos. Aí, junta essa galera toda, essa comunidade, ela vai formar o ecossistema. Esse ecossistema, ele abrange os fatores bióticos e os fatores abióticos estudados anteriormente. Esse ecossistema, quando une junto com a comunidade, a população e o organismo, ele vai formar a biosfera. O que seria isso? É o englobamento de todos os locais da Terra onde os seres vivos habitam. Isso vai depender da interação dos fatores abióticos. Aí temos também, para completar esse amparato todinho, o habitat e o nicho. Vamos entender o que é isso aí um pouquinho mais. O habitat é o local onde uma população de seres vivos vive. Já o nicho ecológico é o papel que essa população vai desenvolver dentro do ambiente. Exemplo, vamos lá, o habitat. Nós temos um habitat rural, onde que tem a vaquinha, tem o pássaro, tem o cachorro, tem a galinha. E ali dentro daquele habitat, cada ser vivo vai desempenhar uma função específica. Ou seja, vamos dar o exemplo da ave. A ave vai lá no pezinho de fruta, ela capta a frutinha, come e engole aquela frutinha junto com a semente e depois voa para um outro ambiente, aonde que ela vai dispersar sua semente, proliferando as novas arvorezinhas. Isso aí é um organismo que faz parte do nicho ecológico. Vamos seguir então, meus queridos. As relações dos seres vivos, elas vêm desde os produtores, vai aos consumidores. Eles podem ser consumidores de primeira ordem, consumidores de segunda ordem, decompositores, e aí eu vou te explicar um pouquinho cada um. Os produtores são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Quais são os exemplos desses caras? São as algas e as plantas. Esses organismos são chamados de seres autotróficos. Já os consumidores são aqueles seres que vão alimentar do alimento produzido pelos produtores e precisam de um meio de ingestão de outros seres vivos. Ou seja, também são chamados de heterotróficos. São aqueles organismos que não produzem seu próprio alimento. Aí entramos também com os decompositores. O que seriam os decompositores? São os organismos vivos, São seres vivos que encontram lá no finalzinho da cadeia alimentar. Que seria para quê? Fazer a decomposição ou ciclagem da matéria. Eles são compostos por fungos e bactérias. Então, as relações entre os seres vivos vêm produtores, consumidores, aí consumidores de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem e assim por diante, e finalizando as relações com os decompositores. Aí, posteriormente, temos as cadeias e teias alimentares.
A cadeia alimentar, ela representa a relação entre os seres vivos, o que um vai beneficiar o outro ali dentro daquele habitat. E a teia alimentar é quando sobrepõe a cadeia alimentar em diferentes seres vivos. E é possível perceber que um vai consumir algo de um outro ser vivo, talvez causando prejuízo ou não. Segue aí algumas teias alimentares, algumas pirâmides alimentares para vocês terem uma noção. E qualquer dúvida, estamos à disposição, meus queridos.